Bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra de Jesus, da palavra de Jesus Cristo, e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar aos irmãos o que está escrito no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Lá fala que Deus são 7 espíritos. E Jesus, ele é o 7º espírito de Deus. Todo judeu que guardava o dia de sábado no Antigo Testamento, ele estava dando testemunho que ele esperava a vinda de Jesus Cristo, que era o 7º espírito. Por isso que ele guardava o dia de sábado. E quando Jesus veio, olha o que Jesus fala aqui, ó. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 8. Jesus diz, ó, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor, porque o sábado simbolizava a vinda dele. Quando você vai no Evangelho de Marcos, capítulo 2, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 28. Olha o que Jesus diz, ó. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então aqui Jesus dá testemunho no Evangelho de Mateus que ele é o Senhor do sábado, ele dá testemunho no Evangelho de Marcos, e agora vamos no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 5. Está escrito assim, ó. E dizia-lhes, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Jesus, ele é o Senhor do sábado. Por quê? Porque Deus são 7 espíritos. E Jesus, ele é o 7º espírito de Deus. E o 7º espírito de Deus, que é Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Ou seja, Jesus, ele é os 10 mandamentos. Os 7 espíritos é Deus, e a doutrina dos 7 espíritos são os outros 9 mandamentos. O mandamento do sábado simboliza os 7 espíritos de Deus. E os outros 9 mandamentos é a doutrina dos 7 espíritos. E Jesus é a palavra de Deus. Os 7 espíritos é o cordeiro, por isso que é o número 7. E a doutrina dos 7 espíritos é a serpente, que é o número 9, que são os 9 mandamentos. Por isso que fala que Jesus, ele é a serpente. Jesus, ele é a serpente, que ele é os mandamentos, ele é a palavra de Deus. Por que ele é a serpente? Porque se você pisar nos mandamentos de Deus, você rejeitar, você morre espiritualmente e morre eternamente. É sumário a morte. Mas mesmo assim, Deus te dá a chance de 70 anos. Tem gente que vive 100 anos. Tem gente que até passa um pouquinho. Tem gente que vive menos. Mas todos têm tempo de conhecer a palavra de Deus e se arrepender. Se até o fim da sua vida neste mundo você morrer rejeitando a palavra de Deus, você perdeu a salvação. Porque você escolheu viver sem Deus. E você estará no lago de fogo com o diabo. Se você escolheu obedecer os mandamentos de Jesus, você escolheu viver no paraíso e ter a vida eterna. Portanto, orai e vigiarmos. Olha o que diz aqui, ó. A segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 9, ó. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Ou seja, quem não obedeceu os mandamentos de Cristo não tem a Deus. Deus não vai estar com ele, então ele vai estar com o diabo, porque só tem 2 caminhos. E olha o que diz aqui, ó. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 12. Aqui está falando de Jesus, ó. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ou seja, quem não obedece Jesus não tem a vida. Jesus, ele é o 7º Espírito de Deus, ele é a palavra de Deus, ele é os 10 mandamentos. Qualquer pessoa que faz contra os mandamentos, ele está fora de Cristo. Vigiai e orar, irmãos. Bom dia, a paz do Senhor.